Ótimo, então estou gravando. Pessoal, na outra aula a gente viu diferentes tipos de packer, tá? Teve um packer em específico que eu lembro que até gerou um pouco de dúvida na turma de vocês, que foi o packer duplo. Aí eu procurei, né, algumas ilustrações para poder deixar mais claro, né, esse entendimento nosso. Então aqui, como sempre, né, tem esse Instagram aí muito bom do professor Alisson Silva, que é o Petroanimes. Ele sempre tem boas digitalizações aí de forma bem didática do que acontece. Então, como vocês podem ver, eu tenho dois packers aqui, ó, tá? Eu tenho um packer duplo em cima e um packer simples embaixo, tá vendo? Então, olha o que acontece. Aqui ele trouxe até num contexto que eu acho que eu não tinha mencionado na aula, que é, no caso, uma coluna está injetando água e a outra está produzindo. Né? Então, imagina, eu tenho aqui injetando na base do reservatório, né, o aquífero do reservatório, tá? E como a água é mais densa do que o óleo, ela vai pressurizando e facilitando a produção. Tá? Aqui nós temos a árvore de Natal, aqui em cima. Então, isso daqui é um tipo de aplicação do packer duplo. Tá? Então, ficou claro aqui para vocês uma da possibilidade dessa, uma aplicação prática, né? Então, injeção de água no aquífero que está pressurizando o reservatório. Lembrando que o reservatório, tradicionalmente, não de uma forma mais clássica, nós temos na base do reservatório aquífero, óleo e gás. Tá? A gente vai entender depois no terceiro ano que não é bem assim. A gente tem, às vezes, pode ter um ou outro, né? Mas no máximo que a gente vai ter vão ser essas três fases muito bem definidas, né? Uma capa de gás, um de gás saturado e um aquífero acontecendo. Tá? Então, seguindo aqui, a gente já viu esse desenho também da outra aula. A gente parou, se eu não me engano, foi aqui nos nipples, né? Nipples de assentamento. Então, como eu falei para vocês, os nipples, se eu fosse traduzir esse termo, né, no uso dele, seria adaptadores. Tá? Então, são adaptadores, conectores que eu coloco na minha coluna de produção. Então, imagina, eu coloco esse adaptador na minha coluna e quando eu estou lá em cima, na cabeça do poço, eu vou lançar um equipamento que só se conecta no nipple F. Tá? Eu tinha dado exemplo para vocês daquela da tomada de 3 pinos. Não é? Então, se eu tenho um carregador de notebook, que são tomadas de 3 pinos, e a tomada da parede só tem 2, eu não vou conseguir conectar. É a mesma coisa aqui. Tá? Se eu tenho um nipple F, eu vou ter que descer uma ferramenta, pode ser um marcador de pressão, um marcador de temperatura, pode ser uma check valve, pode ser uma slide sleeve, são vários equipamentos que a gente vai ver ainda. Mas ele tem que ter essa conexão. Tá? E a mesma coisa, por exemplo, que na linguagem de computador é mais fácil. Eu não consigo conectar uma entrada, um equipamento USB numa porta HDMI. Concorda comigo? Né? Então, eu tenho uma entrada HDMI para um cabo HDMI. É a mesma coisa aqui. Eu tenho um nipple R, tá? Que seria uma entrada de nipple R para um equipamento que tem esse encaixe nipple R. Tá? E o nipple F é a mesma coisa. Então, vamos imaginar que o nipple F seria minha porta USB. Então, ele só vou conseguir conectar cabos USB. Então, só vou conseguir conectar equipamentos que tenham aquele tipo de conexão, nipple F. Nipple F é um tipo de conexão. E vamos supor que o nipple R seria a minha entrada, minha porta HDMI. Então, ela só vai conseguir conectar cabos com esse tipo de padrão de entrada. Não é? Então, seria o nosso nipple R. Só para fazer uma analogia, para mostrar para vocês que são coisas distintas. Tá? Então, olha, aqui está mostrando uma standing valve, né? A Petrobras com a logo antigo. A logo antigo da Petrobras era essa daqui. Ó. Não sei se vocês conseguem ver essa preta aqui. E aqui está mostrando um tubo recortado, né? Para vocês verem aqui como seria a conexão dele. Tá? Mas então são basicamente isso, são plugs, né, que vão vedar o interior da coluna, instrumentos e tal. Então, olha só, a check valve ela é um equipamento importante porque ela só permite que o fluido suba, ela só permite o fluxo ascendente. Tá?
ele não permite esse movimento aqui. Então, se o óleo estiver vindo nesse sentido, a água ou o gás, essa válvula vai travar. Tá vendo? Válvula de retenção. Agora, se o fluido estiver vindo de baixo para cima, ela vai levantar essa válvula de retenção e o fluido vai passar por aqui. E vai embora, vai subir. Tá? Então, a check valve é um subinstalado na coluna de produção que serve para impedir o fluxo no sentido descendente, por dentro da coluna. Tá? Então, essa check valve ela atua como uma standing valve. Aqui, qual é a diferença dessa check valve em específico? Como vocês podem ver, ela é rosqueada aqui no topo, tá vendo? Ela é rosqueada no topo e ela é rosqueada na base, tá? Então, ela pode ser instalada em qualquer altura da minha coluna de produção. Eu vou conectar um tubo em cima e conecto um tubo embaixo, tá? Então, essa é a check valve, tá? Então, ela pode ser instalada em qualquer altura da minha coluna de produção. Ela impede fluxo descendente, ela só permite fluxo ascendente, tá bom? Aqui nós temos a Sherout, tá? A Sherout, ela é um equipamento que ela é instalada lá na extremidade inferior da minha coluna, tá? Então, imagina, eu tenho aqui a coluna do poço, a Sherout vai vir lá na base, lá na última parte, na parte mais profunda do poço, tá bom? E o que tem lá embaixo? Nós temos aqui um tampão, que é essa sede inferior, tá? Que ela tem um parafuso de cisalhamento. Aqui eu tenho uma sede intermediária, onde ela casa com uma esfera, tá? E aqui nós temos uma sede superior, que ela também casa com uma esfera. Então, imagina, vamos supor que esses parafusos de cisalhamento, o que é cisalhamento? É quebra, é ruptura, tá? Então, cisalhar é a mesma coisa que quebrar, rachar, tá bom? Então, vamos supor que esse parafuso de cisalhamento ele vai se partir quando eu atingir, sei lá, 8 psi de pressão. Esse daqui vai se partir quando eu atingir 10 psi de pressão. Esse daqui vai se partir com 12 psi de pressão. Então, como vocês podem ver, tem uma variação de ruptura. Então, eles vão se quebrar caso essas pressões sejam atingidas. E qual é o objetivo disso? Quando eu desço, quando eu estou equipando o meu poço, lembre que eu falei para vocês que a completação é o conjunto de operações ao qual eu vou equipar o meu poço para que ele possa produzir de forma segura, tá? E controlada. Então, eu ainda não quero produzir, tá? Então, eu estou descendo a minha coluna de produção instalando diversos equipamentos. Isso, Miguel, ele fica na cauda. Eu estou explicando os equipamentos separadamente, mas depois a gente vai ver ele todo no contexto, mas sim, fica na cauda. Bem observado. Que eu acho que eu já até mencionei a cauda, só que eu não fui tão no detalhe de cada um desses equipamentos. Então, imagine, quando eu estou tampado aqui, tamponado, melhor dizendo, né, eu não tenho essa produção ascendente, tá? E nem descendente nesse caso aqui. Então, quando o meu poço está, minha coluna de trabalho, minha coluna de produção está devidamente instalado, o PAC testado, a árvore de Natal testada, está tudo testado, eu quero dar partida no meu poço, eu vou, com o fluido de completação que está aqui dentro, eu vou dar um golpe de pressão a essa pressão pré-estabelecida, esse parafuso vai rachar, vai quebrar, essa sede inferior vai cair, tá, no poço, e com isso eu vou ter fluxo. Agora, caso eu tenha necessidade de parar a produção novamente, para não deixar o reservatório exposto à coluna de produção, eu tenho um risco de blowout, o que eu faço? Eu lanço uma esfera lá na superfície, essa esfera vai cair na sede e vai vedar. Logo atrás da sede, eu posso colocar um pig e até mesmo fluido. Eu posso preencher com fluido para pressurizar e ter uma pressão hidrostática na coluna de produção maior que a do reservatório, e com isso eu evito blowout e faço a manutenção que eu tenho que fazer. Tá bom? Então, essa Sherout, como vocês podem ver, eu posso tamponar o meu poço até 3 vezes. Tá? E ela fica na extremidade da coluna de produção. Alguém levantou a mão? Acho que foi o Eric. Pode falar. Esse desenho aí, ele está dentro da coluna de produção? Ele está enroscado na ponta dela.
tá? Aqui não sei se você consegue ver na câmera, imagina. Aqui eu tenho a coluna, a shear-out fica lá embaixo. Tá? Como se fosse a tampa da caneta aqui, estou usando o exemplo. Essa check valve aqui não, ela fica em qualquer altura, ela fica entre tubos. Essa shear-out fica na extremidade do tubo. Tá? Aqui está o corte de uma shear-out original, né? Aí que já foi bem utilizado por uma casa. Então, reparem, o esquema dela, né? Ball and sit, né? Que é esfera e sed. Tá? Então, aqui é sempre difícil visualizar. Eu já falei para vocês vários Instagrams aí do pessoal que trabalha na área. Aí eu achei esse vídeo no Instagram, justamente ele fazendo esse tipo de operação. Aqui ele está colocando o pig atrás, tá? O pig, tá vendo como ele é macio? Ele é igual uma espuma. Mas depois ele vai mostrar a primeira sede aqui. Que na verdade ele daqui é a segunda parte do vídeo, né? A primeira parte do vídeo aqui, olha lá, tá vendo a esfera? Então essa daqui é a esfera da shear-out, por exemplo, olha lá, tá vendo? Então ela é colocada para tamponar o poço, tá? Aqui não necessariamente pode ser a shear-out, pode estar sendo usado por outro equipamento, mas seria um movimento parecido. E logo em seguida é colocado um pig, tá vendo? Então são formas aí que a gente tem de tamponar o poço, para fazer um workover nele, tá? Então aqui é um outro equipamento que é a Hydrotrip. Então, como vocês puderam ver, lá eu tenho, eu já vi a shear-out, que fica na extremidade inferior, e eu vi a check valve, que pode ficar em qualquer altura. Tá? Essa Hydrotrip, ela tem uma função bem parecida com a shear-out, só que com a diferença que ela não fica na extremidade, ela fica em qualquer altura da coluna de produção. Tá? Como vocês podem ver aqui, ela também é rosqueada no topo e na base. Tá? Então, isso é o indicativo, que ela pode entrar em qualquer altura. Mas olha só, aqui, ó, ela tem a esfera. Tá? Então, a esfera é acoplada aqui. Então, o interessante dela é que a shear-out ela pode ser utilizada apenas 3 vezes. Ela tem o tampão inferior e aqueles outros 2 tampões que são acionados com o parafuso de cisalhamento. E quando você quebra aqueles parafusos, aquilo vai se perder, vai ficar tudo lá no fundo do poço. Tá? Tem até uma área de descarte, por exemplo, o reservatório está, sei lá, a 1.000 metros de profundidade. Você perfura até 1.010, justamente para você ter essa zona de descarte. Tem alguns equipamentos que não vale a pena ser recuperados. Tá? Ele é vulgarmente chamado de saco do poço. É o saco do lixo mesmo. Né? É a zona de descarte do poço. Tá? Então, a shear-out, como eu falei, ela pode ser utilizada até 3 vezes. A Hydrotrip, não. Ela pode ser instalada em qualquer altura e é uma alternativa à shear-out. A desvantagem é que ela acaba reduzindo o diâmetro interno, e isso pode atrapalhar a minha vazão. Tá? Como ele diz aqui, né, após o rompimento, a sede não é plena. Tá? Então, tem esse problema. Aqui nós temos a boca de sino. Tá? A boca de sino, ela, como vocês veem, ó, só tem rosca na parte de cima. Não é rosqueado embaixo. Então, aqui, na verdade, é só para facilitar a entrada. Então, ao invés de eu ter uma entrada reta, eu tenho uma entrada aqui cônica. Tá? Então, isso facilita a entrada de equipamentos. Tá? Falando agora de um equipamento que é muito importante. Deixa eu ver se tem o complemento aqui da cauda. Tá. É importante falar disso aqui primeiro. Então, vamos lá. A gente já viu alguns equipamentos. Packer, check valve, slide sleeve, enfim. Foi a Hydrotrip também, que a gente já viu. Então, esses são alguns equipamentos instalados lá na cauda de produção, como o Miguel tinha mencionado. Né? Então, justamente o conjunto de equipamentos que fica instalado lá em frente à zona de interesse. Caso eu tenha necessidade de tirar a coluna, fica tudo lá equipado, tá? E segurando
os fluidos que podem vir do reservatório. Então, a cauda de produção é isso. São esses conjuntos de equipamentos que eu já falei aqui, ó, ficam instalados aqui, tá? E qualquer coisa eu posso tirar a coluna de produção, fazer o que eu tenho que fazer manutenção, qualquer coisa do tipo. Deixa eu ver aqui se ele... Aqui, ó, seria isso daqui, a mesma coisa. Cauda de produção, né? Cauda de produção é essa parte. Tá? Então, voltando aqui. Então, o que acontece? Uma coisa, gente, é o meu poço parado, quando ele não está produzindo. Tá? Agora, a partir do momento que eu coloco ele em produção, está vindo um fluido lá do reservatório que ele está numa temperatura elevada. Tá? E calor acaba causando um elongamento da coluna de hastes. Você está aquecendo aquele tubo, esse tubo de aço, como ele é muito longo, ele vai ganhar ali alguns centímetros, podendo chegar até 1 metro, 1,5 metro, a depender do comprimento da coluna. Tá? Então, ele vai ganhando alguns centímetros por cada tubo, só que como você tem dezenas, às vezes até centenas de metros de tubo, às vezes você pode ter aí, vamos supor, aí, mais ou menos um poço com a profundidade em torno de 1.000 metros, você pode ter o elongamento, devido à produção, o calor da produção, ela ir para 1.001 metros. Tá? Você tem um aumento. Mas imagina, se essa coluna está ancorada, tá? Que é o tube hanger, né? Que é a âncora que vai sustentar todo o peso dessa coluna que está lá na cabeça do poço. Se ela está lá enroscada, tá? Acoplada na minha cabeça de produção, e o meu packer está acoplado em frente à minha zona de interesse, eu tenho duas posições rígidas. Se essa coluna vai expandir devido à temperatura que a produção de óleo acaba transferindo para ela, o que vai acontecer se tudo tiver o packer ancorado no packer e ancorado na cabeça de produção? E ela aumenta 1 metro, 1,5 metro. O que vai acontecer com ela? Vai entortar, rachar, até mesmo estourar. Tá? É isso que vai acontecer com ela. Então, eu preciso de uma compensação, concorda comigo? Então, qual seria uma forma de compensar isso? Tá? É aqui que entra o TSR. Tá? Então, imagina, eu tenho aqui a cauda de produção. Então, acoplado nessa cauda de produção essa parte aqui, o mandril do TSR. Tá? Então, o mandril do TSR fica lá acoplado. Tá? A camisa do TSR ela fica enroscada na coluna. Tá? É aquela parte que, se eu quiser tirar para fazer manutenção, eu tiro. Essa parte fica lá embaixo. Então, o que acontece? Eu desço aqui e vamos supor que eu calculo esse possível alongamento que a minha coluna pode ter e eu compenso aqui. Então, imagina, esse encaixe aqui da camisa do TSR vai encaixar aqui no topo. Tá? Então, imagina que esse equipamento, tá? Ele vai encaixar aqui no topo do mandril, tá? Desse mandril do TSR. E quando eu for começar a produzir, ele vai descendo, 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 mas ele vai ter essa compensação. Ele vai ter cerca de 1 metro, 1,5 metro, para poder compensar o elongamento da coluna de produção devido à temperatura. Tá? E com isso eu não vou estourar, não vou entortar a minha coluna de produção. Entenderam? Então, a junta telescópica, né, que é conhecida como a TSR, tá? Que é esse tubo aqui, é o conjunto, né? Esse mandril e essa camisa. Tá? Então, esse equipamento é instalado ali junto com a coluna de produção e com a cauda, justamente para compensar o elongamento que as colunas de produção vão ter. Tá? Os tipos de conexões são essa daqui. Tá? Então, essas conexões, está vendo aqui, ó, que é o J-slot, né? O J-slot é esse perfil. Então, a forma como eles vão encaixar vai depender se tem gás, vai depender se tem dióxido de carbono, se é H2S, vai depender do quão pressurizado é o poço. Então, vai depender de vários fatores. Então, você tem um J-slot, né? Você tem
uma acoplagem mais adequada a depender da pressão, da temperatura, da quantidade de gás, de dióxido de carbono, de H2S, ou até mesmo de metano, etano, propano, butano produzidos. Tá bom? Então, aqui, olha, é a parte textual disso tudo que eu expliquei para vocês, caso vocês precisem consultar. Isso é difícil achar nos livros. Como eu falei, esse material aqui é da minha época de graduação, eu tive a oportunidade de estudar com engenheiro de completação da Petrobras, então é um curso muito bem elaborado. Esses slides aí, eu consegui atualizar basicamente com ilustrações e vídeos, né? Mas o conteúdo aí é o mesmo, então façam bom uso disso. Ele vai ajudar vocês aí na parte dos questionários. A Slide Sleeve é um equipamento que ele pode ser acoplado aqui e ele pode permitir a entrada de fluido dessa zona. Então, imagina, aqui eu tenho um packer instalado e aqui eu tenho aquela check valve ou a share out instalada aqui. Tá? Com isso, o óleo aqui ele vai subir. Tá? Se ele voltar, esse óleo, essa check valve aqui não permite que ela volte. Tá bom? Essa Slide Sleeve, que é esse equipamento aqui ao lado, ele vai permitir a passagem de fluido ou não. Então, em algum momento da produção, você pode querer produzir. Tá? Você deixa a Slide Sleeve aberta. Tá? Caso você não queira, você tem a possibilidade de fechar. Tá? Então, a Slide Sleeve é o equipamento utilizado em zonas empacotadas pelo packer, tá? Para permitir a produção ou não. Ou melhor, para gerenciar a produção. Lá no fundo do poço. Tá bom? Aqui a gente tinha visto também o balanceio, né, que se fala aqui do TSR. É mais ou menos seguindo aquela métrica. Né? Então, o que o cara faz? Ele vai descendo, aqui o mandril já está instalado, a camisa do TSR, ele desce até sentir a cauda de produção. Tá? Então, você viu que conseguiu topar nela, né? Você já conseguiu ter suporte da cauda de produção, aí normalmente marca com tinta lá na cabeça do poço, tá? E levanta 1,5 metro até 2 metros, ele cita ali, né? Aí, então você vai descendo. Chegou, não consegue descer mais, marca com tinta, pega a fita métrica, sobe 1,5 metro pelo menos, tá? Então é ali onde vai ficar acoplado, tá? Então aí sim você pode começar a produção. Tá bom? Então, isso é o balanceio da camisa do TSR junto à cauda de produção para se dar início à produção de um poço. Tá bom? Em relação às conexões entre tubos, essas daqui são as mais conhecidas, não é? Que é a tubo EU, tá? Que são os mais comuns empregados em poços de óleo, tá? E a TDS. Tá? TDS significa Tubing Double Seal, então você tem uma redundância ali na hora do rosqueamento. Então, como vocês podem ver, os dentes dessa daqui são menores, não há uma profundidade muito grande. Aqui os dentes são maiores, tá? E o comprimento dela também é maior, do tubo TDS com o tubo EU. Tá? Então, aqui eu tenho uma vedação quando o assunto é gás. Tá? Então, o tipo de luva, isso daqui é chamado de luva, né? É justamente o que vai conectar um tubo no outro. Vai depender muito se eu tenho gás ou não. Exato, Miguel. Esses 2 metros são para possíveis dilatações da coluna. Você vai ter dilatação, resta saber se você vai ter muito ou pouca. Tá? Então, ali, não mais do que 2 metros, né? Pelo menos 1,5 metro. Tá? É claro que vai depender da profundidade do poço, mas ainda mais hoje em dia, que os poços são tudo profundos, você vai ter que ter uma TSR. Você vai ter essa dilatação da coluna. Tá? Isso tem que ser calculado. Da mesma forma que é calculado em ponte. Então, você tem dilatação da coluna. Então, todo aquele concreto, a ponte Rio-Niterói, é por isso que eles têm que ter uma certa flexibilidade, elas não são totalmente fixas. Se estruturas como ponte, avião,
forem estruturas extremamente rígidas, aí que vão se partir ainda mais rápido. Tá? É a mesma coisa, você pega um carro antigo, você pega uma Brasília, um Fusca, um Passat antigo, vocês vão ver que o para-choque dele é todo de metal. Aquilo não absorve impacto. Aí você fala, mas o para-choque dos carros hoje em dia são todos vagabundos, é isopor, é almofada algum deles. Aquilo é justamente para absorver impacto. Tá? Você tem ali essa tolerância. Né? Por isso que eu estou fazendo diversas analogias. Com ponte, por exemplo, tem a variação das estações do ano. Então, no inverno, a tendência é que aquele aço, né, que ele não haja uma expansão dele, mas até mesmo uma contração pode acontecer. Tá? Agora, quando eu estou no verão, eu posso ter uma expansão dele. Então, essas pontes elas são projetadas para expandir e comprimir. Tá? Então, no cálculo de projeções de estruturas muito grandes, isso tem que ser levado em consideração. Aqui está mostrando alguns sistemas de elevação artificial. Aqui eu não vou me aprofundar muito para não confundir vocês. Isso daqui é matéria do terceiro ano. Mas só para vocês entenderem, muitas das vezes eu tenho que dar uma suplementação energética, né? uma força adicional para o poço. Eu posso injetar gás lift, aí seria esse método, né? O método de elevação para o gás lift. Eu posso ter um bombeiro centrífugo submerso, que é um tipo de bomba. Ela tem um princípio parecido com aquelas bombas d'água utilizadas aí em casa para alimentar a cisterna. E a depender do tipo de instalação, eu vou ter alguns equipamentos adicionais. Aqui, por exemplo, eu tenho a DHSV, que é a Downhole Safety Valve, que é a válvula de segurança de subsuperfície. Tá? O DHSV vem do nome dela em inglês. Então, ela é uma válvula tipo flapper, né? Ela faz isso daqui. Ela pode atuar aberta dessa forma e fecha caso tenha um diferencial de pressão muito grande. Normalmente ela é instalada aí cerca de 30 metros abaixo da cabeça do poço e é um mecanismo de segurança. Tá? Caso você comece a ter um kick, para você fechar o poço. Tá? Então é uma forma de segurança para evitar fluxos indesejados. Ela não é uma barreira, por exemplo, para um blowout. Seria o BOP. Mas é basicamente isso, né? Então, é o que está sendo dito aqui. Fica posicionado na coluna de produção, de 10 a 30 metros abaixo da cabeça do poço. E é isso. Aqui, qualquer coisa para vocês consultarem essas definições dela. Então, aqui ela fala duas possibilidades. Ela pode ser insertável ou tubular, né? Que é o enroscada na coluna. Então, aqui, olha, reparem, ela tem a rosca no topo e a rosca na base. Então, ela é instalada entre tubos. E aqui eu tenho um diâmetro maior. Caso eu tenha um diferencial de pressão suspeito, né, que é da qual ela é pré-programada, olha, a pressão de operacional é, sei lá, de 100 PSI. Se bater 110 PSI, essa válvula flapper aqui, ó, ela vai fechar. Tá? Ela sai dessa posição e fecha. Tá? Então, qualquer indício de kick assim, um pouco acima do normal, ela acaba fechando. Essa daqui é uma insertável. Como vocês podem ver, ela não tem a rosca, ela é descida dentro da coluna de produção. Mas quando ela é descida dentro da coluna, eu acabo perdendo o diâmetro, eu acabo criando um obstáculo ao fluxo de fluidos. Tá? Então, todo e qualquer equipamento insertável, ou seja, que vai dentro da coluna e não faz parte da coluna, ela sempre acaba se tornando um obstáculo para o fluxo. Ele gera atrito, ele gera acúmulo de carga. Tá? Normalmente, esses equipamentos insertáveis eles são utilizados quando você tem que fazer manutenções frequentes. Tá? Então, manutenções frequentes eles requerem materiais e equipamentos que sejam mais fáceis de se retirar e de se realocar. Materiais tubulares enroscáveis ou tubing mounted, eles são um pouco mais com caráter permanente. Tá? Então, é quando eu não tenho uma tendência a paradas operacionais muito frequentes. Aqui está mostrando o princípio da DHSV, né? Como é que ela funciona.
ali é mais para caráter informativo. Está falando aqui da DHSV, né, que ela pode ser instalada junto com o sistema de árvore de Natal. Né? Lembrando que o BOP ele é utilizado na fase de perfuração. Uma vez completado o poço, e você já está com todos os equipamentos prontos para produção, uma DHSV já é o necessário ali. Tá? Você não precisa mais do BOP. Então, aqui mostrando, por exemplo, um poço terrestre, tá? Uma completação seca. Aqui uma completação seca também. Aqui numa lâmina d'água, normalmente até 50 metros. Aí é claro que tem alguns lugares que vão um pouco além. Mas até os 50 metros aqui de lâmina d'água, mais vale eu trazer uma extensão da cabeça do poço, que o nome disso é tieback, do que eu colocar uma árvore de Natal molhada. Uma árvore de Natal molhada ela é muito mais cara. Tá? Então, mais fácil eu prolongar a cabeça do poço e botar uma completação seca. Aqui ele está falando como eu posso induzir a surgência. Então, imagina, o meu poço está parado. Tá? Eu tenho óleo lá, mas eu quero dar partida no poço. A mesma coisa, exemplo, uma piscina. Você quer esvaziar a piscina. Então, uma forma que você tem é você pegar uma mangueira, né, succionar essa mangueira e botar do lado de fora. Então, você vai criar uma zona de menor pressão, succionando o ar que está dentro da mangueira, e você vai começar a esvaziar a piscina. Tá? Então, essa é uma forma de você dar partida na piscina, né, no caso. Você começar a esvaziar ela. Tentei usar o termo, né? Aqui é dar partida no poço. Então, como eu posso dar partida no poço? Essa técnica aqui do pistoneio, que é muito utilizada em terra, ela é um copo, tá? Que é esse copo do pistoneio, que ele é acoplado aqui com é descido um cabo, e eu vou criando essa zona de baixa pressão e vou tentando succionar e estimular o reservatório para que ele possa produzir. Ou eu desço um cabo, tá? Um flexo tubo aqui, e por dentro dessa mangueira, né, desse tubo flexível, eu injeto gás. Esse gás, quando inserido, ele vai diminuir a densidade da partida no poço. Tá? Então, eu posso, se o poço for surgente, né, ou seja, se ele tem pressão suficiente para produzir por si só, eu tenho duas formas, né? Ou por flex turbo ou por pistoneio. Tá? Aí o flex turbo com gás nitrogênio aqui no caso, sendo utilizado. Outra forma de dar partida no poço é por gás lift. Tá? Então, ao invés de eu fazer uma operação por dentro da coluna, eu faço pelo espaço anular. Eu vou injetando gás aqui pelo espaço anular até diminuir a pressão hidrostática no interior e dar partida. O gás anular a gente vai ver com mais detalhe no terceiro ano e com muito mais calma, mais profundidade. Tá? Só para vocês saberem que tem essa possibilidade. Se for o caso aqui também, um bombeiro centrífugo submerso, uma bomba centrífuga instalada lá no fundo. Tá? E tem alguns cuidados que eu tenho que ter. Por exemplo, aqui stand valve. Repare aqui que a BCS é instalada aqui, eu tenho um packer duplo aqui em cima, uma stand valve aqui embaixo, a cauda de produção. Tá? Então aqui tem alguns macetes aqui, não é? Ali está falando em relação ao sentido correto da bomba. Pessoal, é importante lembrar que cada uma dessas manobras, tá, vai depender muito da empresa. Tem empresas que têm os próprios equipamentos, eles fazem o próprio procedimento de conexão de equipamento. Tá? Tem outras empresas que, por terem a patente de outros equipamentos, usam outras tecnologias. Esse daqui está no contexto bem brasileiro, está no contexto mais da ótica da Petrobras, esse tipo de completação. Tá? Então, olha só. Então, o que a gente viu? Logo após a descida da coluna de produção, retira-se o BOP. BOP, preventor de blowout, lá da época da perfuração. Instala-se, então, a árvore de Natal. Então, já fiz teste, já desci equipamento, já estou bem próximo da minha produção. Tá? Lembrando que até agora eu só gastei dinheiro, não ganhei dinheiro. Então, em postos convencionais, isso é, em terra, plataformas fixas, a árvore de Natal dita convencional é conectada na cabeça de produção. Tá?
e esta, por sua vez, já está conectada sob a cabeça de revestimento de produção, desde a conclusão da perfuração. Então, aqui, ó, a cabeça de revestimento, cabeça de revestimento, cabeça de produção, árvore de Natal. Tá? Então, o conjunto, né, cabeça de produção e cabeça de revestimento, é responsável por suportar o peso da coluna de produção e vedar o anular entre a coluna de produção e revestimento de produção. Tá? Isso daqui a gente já tinha visto também, a questão do tie-back. E aqui eu tenho a árvore de Natal, né? Deixa eu ver que horas são. Tá. Então, só seguindo, hoje eu vou fazer a introdução das válvulas, tá? Porque a gente tem só mais 10 minutos aí. Então, a árvore de Natal é o conjunto de válvulas instalado na cabeça do poço, cujo objetivo é controlar a vazão dele. Tá? Cada poço tem a sua árvore de Natal. Uma plataforma, um FPSO, por exemplo, ele pode ter aí 25 poços conectados aí. Então, ele vai ter 25 árvores de Natal. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia do arranjo submarino, às vezes, que nós temos que ter. Essa daqui é uma árvore tipicamente convencional, seca, trabalha em terra. Daqui é uma árvore de Natal molhada ou submarina. Tá? Então, ANC, convencional, ANM, molhada, árvore de Natal molhada. Então, as principais válvulas que nós temos na árvore de Natal são as válvulas mestres, né? As válvulas master, que tem a função principal de fechamento do poço. Tá? Então, eu tenho normalmente a Master 1 e a Master 2, que normalmente uma está designando a coluna de produção, a outra espaço anular. Eu tenho as válvulas wings, que são as válvulas laterais. É ali que eu posso escoar minha produção, ou até mesmo injetar um fluido. Tá? E aqui eu tenho o choke. Tá? O choke é esse ajuste refinado. Quando eu quero, é como se fosse aquele registro do chuveiro, onde eu quero controlar a quantidade de água de uma forma mais minuciosa. Tá? Então, essa válvula wing seria aquele registro geral da casa, né, de água. Então, eu vou ter, ou eu tenho água para a casa toda, ou eu não tenho. Tá? Ali não, ali seria aquele ajuste mais refinado da torneira, do chuveiro, não é? E nós temos a válvula suave. A válvula suave é por onde nós vamos descer equipamentos de workover, equipamento de manutenção, o próprio canhoneio, lançar aquelas esferas da Sherout, lançar PIG, né, que é aquele almofada que eu mostrei para vocês. Então, nós temos vários objetivos. Tá tudo descrito aí no slide. Então, vamos entender um pouco melhor. Então, olha só, aqui nós temos a válvula Quero Teste, tá? Que é... Assim que a gente voltar com as aulas presenciais, eu tenho um petróleo aí que eu vou batizar vocês. Um petróleo que eu tive lá a oportunidade de pegar numa árvore de Natal lá na Fazenda São Mateus, no norte do Espírito Santo, lá na cidade de São Mateus, perto de Linhares, para quem conhece aí o norte do Espírito Santo. A Petrobras lá tem alguns campos terrestres, eu levei uma turma de alunos de engenharia de petróleo lá na época. Isso foi em 2010, mais ou menos, e eu fui nessa válvula Quero Teste e colhi uma amostra, né? Essa amostra até faço o batismo aí dos alunos do IF, né? Pego aí a digital de vocês, vocês colocam no caderno. Não vai ter, vocês vão ter essa oportunidade. Ano que vem, se Deus quiser, a gente está junto, presencial, vou batizar vocês, vocês vão sentir o petróleo na pele, literalmente, né? A gente vocês vão ter essa oportunidade, fica lá guardado aí no IF. E é importante a gente ter esse contato. Então, foi muito bacana quando eu fui lá nessa base da Petrobras, porque eu vi uma árvore de Natal convencional, eu vi gas lift, eu vi bombeio mecânico, eu vi várias possibilidades, né, de produção de óleo, e foi bem legal. Depois eu posso até separar algumas fotos que eu tirei lá. Ó, já vale, já vale. Aqui eu tenho um aqui, ó. Tem esse daqui, ó. Aqui é um petróleo real também, só que ele tá vedado aqui no barrilzinho, né? Aqui da Petrobras. Né? Aqui também, tá vendo? Vai sujar tudo, olha lá. Ele é bem viscoso, né? Provavelmente aí deve ser um grau API por volta de 25. Você vê que ele vai abaixando, não sei se está mostrando já. Aqui, ó. Tá vendo? Escorrendo.
Aí para esse preço aí, daqui a pouquinho, daqui a alguns anos, ó, vai valer muito. Tem esse petróleo aqui, tem que ter, né? É. Então, é justamente dessa válvula que era o teste, que se pega essas amostras, que nem essa que eu mostrei para vocês. Então, ela é importante por conta disso, que ali nós temos o manômetro, a gente vê a qualidade do óleo que está vindo, tá? E através dessa válvula wing, dessa válvula lateral. Nós temos aqui o adaptador de teste, né, a válvula suave. Então, olha, eu quero fazer uma intervenção no poço suave. Eu quero controlar a minha vazão, ou injeção de fluidos, ou colher uma amostra wing. Eu quero fechar meu poço completamente ou abrir completamente, né? Ele funciona como se fosse on ou off, é que nem interruptor. Ou a luz está apagada ou está acesa. Não tem dessa de você controlar, né, o nível de intensidade da luz. Você controla aqui nas wings. Aqui nas masters, ou está aberto ou está fechado. Tá? Então, aqui alguns outros tipos de acionamento e o choke. Tá? O choke também é importante, que aqui sim está saindo a produção bem refinada. Olha lá. Tá vendo? Ele não é usado para abrir ou fechar o poço. Tá? É o ajuste refinado. Para abrir e fechar o poço é aqui. Tá? Aqui eu deixo passar um pouco mais. Aqui é um controlador, ajuste ainda mais refinado. Então tem uma válvula tampão protetora pneumática aqui, que é uma barreira protetora também. Então aqui eu tenho uma outra animação também interessante para ilustrar isso tudo que a gente está vendo. Então olha lá, a capa da árvore de Natal, daqui é normalmente anticorrosiva, a válvula de pistoneio, que é a SOAB, as válvulas wings, que são essas laterais, a válvula mestra superior, a válvula mestra inferior e a cabeça de produção. Tá? E a válvula lateral da cabeça de produção. Então, todas essas válvulas compõem esse equipamento que a gente chama de árvore de Natal. Tá? Então, o que vocês puderam ver aqui, gente? Olha só, são várias válvulas que você vai... Tá vendo isso daqui? No meio dela, daqui é um flange. Tá? É uma forma de eu parafusar as válvulas. Então, nada mais é do que várias válvulas flangeadas e enroscadas umas nas outras. Aí eu chamo esse conjunto de válvulas de árvore de Natal. Sim, o choke, Miguel, ele tem uma válvula agulha dentro. Tá? Então, é uma válvula do tipo agulha que faz parte do choke. O choke é o equipamento como um todo. Tá? Ele tem uma válvula agulha que vai permitir o acionamento e abertura. Ele funciona como uma válvula agulha, sim. Então, repare que essa árvore de Natal aqui, olha, ela é bem convencional. Tem 1, 2, 4, 6, 7. 7 válvulas. Tirei lá também do Alisson, Teles, Petronimes. Sempre importante aí dar referência dessa animação, que essa animação não é fácil fazer, né? É um trabalho que o Alisson faz muito bem e tem que ser dado o devido crédito para o trabalho dele. Repare que aqui eu tenho uma válvula do tipo gaveta, aquela de acionamento manual, tá? É usada para o controle de abertura e fechamento de fluxo em linhas de hidrocarbonetos. Então, ela pode ser para linha de escoamento, não necessariamente para árvore de Natal, tá? Então, já saiu da árvore de Natal, estou em terra, então eu posso distribuir ela por aí. Então, a válvula do tipo gaveta, igual o Miguel comentou da válvula agulha, uma coisa é a válvula agulha, né? Ela tem como se fosse um triângulo assim, e ela vai fechando. Aqui é uma válvula gaveta. Ela fecha mesmo, né? Ela vai engavetar o fluxo, vai promover uma barreira aqui e não vai deixar nada passar. Ela desce e veda. Ela não tem como se fosse essa agulha, né? Ela já desce aí como se fosse um retângulo, tá? Uma válvula gaveta. Então, esses daí são algumas possibilidades. Aqui, alguns autuadores de válvulas de gaveta. Normalmente se evita usar gás, tá, gente? O sistema pneumático ele não é tão confiável quanto um sistema hidráulico. Hidráulico é um fluido, então ele é mais confiável, a chance de vazamento é bem menor. Então, normalmente se prefere os tipos de acionamento hidráulico. Os de acionamento pneumático, eles têm tempo de resposta mais rápido, tá? Mas nem sempre eles são interessantes. Olha aqui o funcionamento de uma válvula gaveta aberta e uma válvula gaveta fechada. Tá vendo? Olha aqui. Ó.
ela funciona como barreira. Não permite fluxo de fluidos. Isso é uma válvula gaveta. Tá? A cabeça de produção, eu acho que eu já tinha até mostrado um vídeo para vocês disso. Tá? São essas válvulas que vão dar acesso a esses revestimentos, né? Então, ali o revestimento de produção, o revestimento de superfície. Então, são vários equipamentos que compõem a cabeça de produção e de revestimentos em plataformas fixas, tá? E aqui está mostrando todos os diâmetros que são utilizados. Então, a cabeça de produção é um equipamento que fica conectado sobre a cabeça do revestimento de produção, através de parafusos e flanges, né? Durante a completação do poço e uma intervenção posterior, é sobre ela que se conecta o BOP. Mas para a produção é nela que se instala a árvore de Natal. Então, é aquilo que eu falei para vocês, ela serve para ancorar, para dar sustentação, para servir de apoio à coluna de produção. Tá bom? Então, olha lá. Então, a cabeça de produção, que é essa parte externa dela aqui, tá vendo? Toda essa parte aqui cinza é a cabeça de produção. Tá? Aqui eu tenho o suspensor de coluna, que é o tube hanger, tá vendo? Então ele vai ancorar aqui na cabeça de produção, vai ficar aqui, ó, ancorado, tá? Tá ali, foi acomodado na cabeça de produção e ela vai sustentar todo o peso da coluna. É a âncora, tá? Ela que dá sustentação e deixa centralizado todo o peso da coluna. Então, por isso que é importante, tá? Porque ela está conectada ao revestimento. Lembra que o revestimento está cimentado? Tá? Então, a cabeça de produção ela está conectada ali ao revestimento e a coluna de produção está ancorada ali, através do suspensor de coluna, tube hanger. Tá? Aqui é a linha de controle daquela válvula de subsuperfície, né, da Downhole Safety Valve, a DHSV. Eu posso acionar ela por aqui. Tá? E aqui basicamente o texto aí disso tudo que eu falei. Acho que acabou a aula, que já estourei o tempo, né? Mas é isso, pessoal. Então façam aí os questionários, não deixe acumular, deem preferência, deem